O que você faria se a única coisa que restasse da sua vida fosse a promessa de proteger seus filhos e um pedaço de metal enferrujado no meio do nada? No interior da Sierra Tarahumara, em 1887, Soledad Martínez não lutava apenas contra a pobreza, mas contra a indiferença de um mundo que queria vê-la fracassar. Ela estava prestes a descobrir que o refúgio mais feio era também o cofre de um segredo mortal, capaz de derrubar os mais poderosos. E antes que a gente mergulhe no frio e na poeira dessa história, se inscreva no canal. O destino dessa mãe vai reescrever tudo o que você pensa sobre coragem. O cheiro de diesel queimado e poeira suspensa era a única lembrança concreta, palpável, que restava da presença de Ramiro. Não era o cheiro dele, mas o rastro amargo deixado pelo caminhão que o levou, que virou na curva traiçoeira da montanha, conhecida pelos locais como o Espinhaço do Diabo. A fatalidade não veio com a fúria de um raio, mas com a frieza de uma contabilidade. Ramiro, um dos jornaleiros da Pisca de Manzana, jamais retornaria. A companhia agrícola, após meses de protelação e evasivas cínicas, entregou a Soledad Martínez um envelope com uma quantia irrisória como compensação. Para Soledad, de Ituanos, o dinheiro era uma miséria, mas o vazio na casa de adobe era um abismo. Ela se agarrava à única promessa feita ao marido, que, não importava o quão duro ficasse o inverno ou a vida, ela jamais permitiria que seus 5 filhos fossem separados pelas instituições de caridade. O peso social de ser uma viúva desamparada com 5 bocas para alimentar, numa pequena comunidade rural da Sierra Tarahumara, em 1887, era esmagador. As famílias de bem viam-na como um problema a ser contornado, não uma pessoa a ser ajudada, e o medo da miséria era contagioso. Os poucos milhares de pesos que lhe restaram, após as poucas despesas inadiáveis, transformaram-se rapidamente em ar. A companhia tinha sido perfeitamente eficaz em varrer a responsabilidade para debaixo do tapete, e o ayuntamiento, município, não se importava. A situação chegou ao ponto de ruptura quando a pressão da comunidade fez com que o padre Javier, com o rosto marcado pela vergonha, pedisse a ela para desocupar a sacristia onde dormiam. A igreja já não era um santuário para os que não tinham mais nada. A primeira noite, sob a ponte de concreto, um gigante frio de rodovia, foi a queda final. A umidade gelada subia do rio e cortava a pele fina dos bebês, forçando Soledad a amontoar os pequenos corpos para criar um calor desesperado. Matel, o mais velho, com apenas 12 anos, tentava imitar o pai, assumindo o papel de o homem da casa. Mas, mesmo enquanto ele recolhia pedaços úmidos de papelão para tentar isolar o chão, o terror infantil brilhava, inconfundível, em seus olhos. A humilhação era um fardo diário, mais pesado que o rebozo com o bebê. Ela implorava por trabalho, oferecia-se para lavar as roupas das vizinhas no rio, mas a maioria das mulheres apenas balançava a cabeça, evitando o contato visual com quem havia caído tão baixo. A busca por uma fonte de renda levou-a à madeireira. O capataz, um homem baixo e corpulento chamado Valles, deu-lhe um sorriso oleoso que não alcançava os olhos. Ele ofereceu-lhe trabalho, mas o preço não era em dinheiro.
a dignidade versus a fome. Um contraste cruel que a forçava a uma escolha insuportável. Soledad sentiu um nó de raiva e repulsa. O instinto de mãe foi mais forte que o desespero. Ela cuspiu a recusa e deu as costas para o homem, embora soubesse que acabara de condenar a si e aos filhos a mais alguns dias de frio extremo. Mas a força da dignidade era o que Ramiro lhe havia ensinado. Ela se lembrou de uma pequena bússola de latão que ele carregava, uma bugiganga quebrada, mas que simbolizava a esperança. Nunca perder o norte, não importa a tempestade. A bússola era sua moral. Foi então que ela ouviu, num sussurro entre os jornaleiros, sobre o reboque maldito, um trailer velho, esquecido dos anos 60, que ninguém queria, abandonado no meio de uma clareira densa na floresta, longe das estradas. A visão do lugar era desoladora. Uma casca de metal enferrujado, coberta de musgo, inclina e meio enterrada na terra. O silêncio da floresta era denso e opressor, mas, para Soledad, aquele metal parecia, de alguma forma, menos frio que o cimento da ponte. Ela usou o resto do seu dinheiro, os 80.000 pesos que havia guardado para emergências, para subornar um funcionário do município. Em troca de um recibo ambíguo, ela obteve o direito de posse sobre a sucata. Era seu primeiro e único patrimônio. A compra estava feita, a amargura da perda ainda existia, mas pela primeira vez em meses, Soledad sentiu uma pontada de posse, de vitória pessoal, mesmo sendo sobre algo tão miserável. Ela havia garantido um teto. A chegada foi caótica. O esforço para rebocar a carcaça enferrujada até a clareira foi extenuante. A porta do trailer rangeu como um grito velho e cansado quando Soledad a abriu, espalhando uma nuvem de poeira e teias de aranha. A primeira inspeção revelou janelas quebradas, um forro caindo aos pedaços e o piso da cozinha podre. Mas a luz fraca que entrava pelas rachaduras iluminava um espaço fechado. Era dela, e isso era o suficiente para chorar não de tristeza, mas de uma feroz gratidão. O ar dentro daquele metal era pesado, saturado com cheiro de mofo, terra batida e metal oxidado. Um aroma de abandono, mas que Soledad logo associou ao cheiro de um novo começo, por mais feio que fosse. As crianças se ajeitaram no chão de tábuas. A primeira refeição ali foi de milho seco e água, mas era servida sob um teto de metal, o que dava à refeição uma dignidade que o luxo não poderia comprar. Soledad abraçou o bebê, o calor do rebozo em torno dele, servindo como um escudo tátil contra o frio insistente da montanha. O amor maternal era o único fogo que queimava ali, a única certeza em meio à incerteza. Mas um lar exige manutenção, e a prioridade era o chão. As tábuas da cozinha estavam moles, úmidas, ameaçando ceder a qualquer momento. Um concerto de urgência, um gesto de esperança prática. Enquanto ela forçava o pé de cabra contra a madeira úmida e macia, sentada sobre o chão instável, um som estranho subiu das profundezas da terra. Não era o rangido da madeira se partindo, mas um ruído abafto e rasgante, como se alguém estivesse arrastando a unha por uma superfície áspera, vindo de baixo do trailer. A picada de ferro frio na mão fez Soledad parar,
o coração acelerando sob o tecido áspero do seu vestido de trabalho. O barulho não se repetira imediatamente, mas ela se recusava a descartá-lo como um mero estalo da madeira podre. Era um ruído orgânico, uma raspagem desesperada, vindo de uma profundidade que deveria ser apenas terra e raízes. Ela ajoelhou-se na tábua instável e pressionou a orelha contra o chão. O cheiro de bolor e umidade era forte, mas por baixo, como um pulso irregular, ela percebeu uma vibração sutil, quase inaudível, que desmentia o silêncio da floresta. Com uma determinação silenciosa, Soledad ignorou o cansaço e a fome. Usando o pé de cabra com mais força do que o necessário, ela arrancou a tábua apodrecida, expondo não terra firme, mas uma camada de lona velha e sacos de estopa mofados. Um odor metálico e fétido subiu do buraco, um cheiro de sangue coagulado misturado com suor e o hálito pesado de terra úmida. O buraco tinha sido meticulosamente coberto, escondido para que, à primeira vista, parecesse apenas sujeira acumulada. Ela hesitou por um segundo, sentindo o peso do medo subir pela garganta, mas o instinto de proteção era mais poderoso. Se havia algo perigoso ali, ela precisava saber, pois seus filhos dormiam a poucos metros. Com as mãos tremendo, mas firmes, ela puxou a lona. A escuridão lá embaixo parecia sugar a fraca luz da manhã, revelando uma abertura retangular, uma espécie de depósito ou porão cavado sob a estrutura do trailer. De repente, um movimento brusco no fundo do buraco. Não era um animal. Soledad recuou, mas manteve os olhos fixos na sombra. Um gemido baixo, cortado e rouco subiu da escuridão, confirmando suas suspeitas. — Quem está aí? Ela sussurrou, a voz tensa, quase inaudível, mas cheia de uma autoridade que a pobreza não havia conseguido roubar. Ela pegou a lamparina de querosene que usava e a inclinou sobre a abertura. A luz vacilante revelou um homem. Ele estava encolhido em um canto, as costas apoiadas na terra fria, vestindo roupas rasgadas e cobertas de lama. Seu rosto estava desfigurado por hematomas profundos e um corte recente na testa. O terror nos olhos dele era quase animal, puro pânico. Ele era jovem, mas a barba rala e suja o fazia parecer mais velho. Ele levantou uma mão enfaixada em um pedaço de pano sujo num gesto de rendição. Ele tentou falar, mas a voz falhou, transformando-se em um sussurro arrasto e incompreensível. Mas uma coisa ficou clara. Ele não era da região. Seus traços e principalmente a cor da pele indiciam que era um gringo. Água! Ele conseguiu balbuciar as palavras em um espanhol arranhado, tingido pelo sotaque do norte. Por favor, eles vão me encontrar. Ele parecia mais assustado com eles do que com Soledad e sua lamparina. A mente de Soledad funcionava com a velocidade da sobrevivência. Um estrangeiro, ferido, escondido sob um trailer abandonado na rota de contrabando da serra. Ele era um problema, um risco de morte para seus filhos. O medo lhe deu um impulso repentino. Ela podia muito bem fechar o buraco agora, cobrir tudo com terra e madeira e ignorar o que estava lá embaixo. Ninguém saberia que ela o havia encontrado, mas ela se lembrou da bússola de Ramiro,
o símbolo da honra. Deixá-lo morrer ali de sede e de medo era uma mancha que jamais sairia da sua alma. Era o oposto da promessa que ela fizera ao marido. Tomando uma decisão que parecia loucura para a lógica da autopreservação, Soledad correu para pegar um pouco de água em um balde enferrujado e o trouxe de volta à beira do buraco. Ela não desceu, apenas estendeu o balde. O homem se arrastou dolorosamente e bebeu a água com uma avidez desesperada, um som que Soledad sentiu vibrar no chão sob seus pés. "Meu nome é Alex", ele disse ofegante. "Eu estava documentando a extração ilegal de madeira e algo mais. Eles me pegaram." A menção de algo mais fez a tensão no ar aumentar. Os olhos de Alex se encheram de lágrimas. Ele era um idealista, um biólogo estudante da Universidade do Colorado. Sua missão de documentação se transformara em uma caçada humana na terra selvagem e corrupta. Ele apontou para a parede de terra atrás de si, onde havia um saco de tecido. "Está tudo aí, os negativos, o diário. Se eles me encontrarem com isso, eles não apenas me matam, eles apagam tudo." A revelação pesou sobre Soledad. Aquele homem não era apenas um estranho ferido. Ele era o catalisador de um conflito que envolvia poder, dinheiro e impunidade. E ela havia se tornado a guardiã do segredo. "Quem está te procurando?" Ela perguntou, a voz grave e baixa. O homem tremeu e não precisou responder. O terror dele já era a resposta. Gente com muito poder que não hesitaria em matar. O simples ato de dar-lhe água transformou o trailer de metal de um refúgio miserável em um esconderijo improvisado e perigosíssimo. Ela a havia convidado a morte para dentro de seu único lar. O tempo corria contra ela. O cheiro de sangue e sujeira podia atrair atenção, e os bandidos não demorariam a refazer o caminho de suas buscas. Ela precisava agir. Soledad olhou para seus filhos, amontoados no único colchão. Ela não era uma heroína, era apenas uma mãe faminta, mas talvez, pensou ela, a verdadeira bravura estivesse em não ter escolha. Ela inclinou-se sobre o buraco, o rosto sério. "Fique quieto, gringo. Ninguém sabe que você está aqui. Eu vou consertar o chão, mas se você fizer barulho, eu mesma o entregarei." Ela não estava brincando, mas antes que pudesse mover as tábuas de volta, um som distante e grave rompeu o silêncio da floresta. O motor de um caminhão subindo a estrada de terra em direção à clareira. A caçada havia chegado ao seu trailer. O motor do caminhão silenciou e botas pesadas bateram na terra batida da clareira, quebrando o silêncio da serra. Soledad congelou no lugar. Ela ouviu as portas do veículo baterem com força, um som seco e ameaçador. Era o som do perigo se materializando a poucos metros de seu refúgio precário, e ela sabia exatamente quem estava chegando. A primeira reação foi de puro pânico, um impulso irracional de gritar. Mas o instinto maternal interveio, trazendo uma clareza gelada. Seus filhos, despertos pelo barulho repentino, a olhavam com olhos arregalados, esperando por uma ordem. Ela se virou para o buraco, onde Alex, tremendo, tentava se encolher ainda mais na escuridão úmida. O cheiro de seu corpo ferido e o odor de terra fresca eram pistas que precisavam ser varridas imediatamente.
Em um movimento desesperado, Soledad agarrou as queixas de estopa e a lona suja, jogando-as sobre o homem e o buraco. Depois, com a adrenalina pulsando, ela empurrou de volta as tábuas podres do piso, forçando-as a se encaixarem de qualquer jeito. Não havia tempo para discrição. O chão estava visivelmente mal consertado, mas ela esperava que a pressa dos homens e a escuridão do trailer pudessem mascarar a imperfeição da sua cobertura. Silêncio! Ela sibilou para as crianças, a voz quase um rosnado animal, mas carregada de uma urgência que elas entenderam. Não importa o que aconteça, vocês não fazem barulho, nem sequer um soluço. Mateu, o mais velho, foi rápido em pegar o rebozo e apertar o bebê contra o peito, entendendo a gravidade da situação. A tensão pairava no ar como o frio da madrugada, pesada e sufocante. A porta do trailer rangeu novamente, mas desta vez não foi o som de metal oxidado, mas o peso de um corpo humano. O capataz Valles entrou primeiro, seguido por um homem mais jovem, com a barba por fazer. Valles era o mesmo homem que havia lhe oferecido trabalho na madeireira, o mesmo que a olhara com um sorriso luxurioso. Agora, seu rosto estava duro, os olhos escuros revistando cada centímetro daquele espaço minúsculo. O cheiro que o acompanhava não era apenas de suor e couro velho, mas de uma colônia barata e forte, o perfume artificial da brutalidade. Era um odor que parecia contaminar o ar já pesado. Ora, ora! A viuvinha! Valles disse, a voz cheia de desdém, que ricocheteou nas paredes de metal. Então foi aqui que você se enterrou? O que pensa que está fazendo neste lixo, Soledad? Soledad endireitou a coluna, mantendo o olhar firme. Ela se colocou na frente da tábua solta, agindo como um escudo humano entre eles e o segredo que se contorcia lá embaixo. Eu comprei, ela respondeu, a voz surpreendentemente calma. É o meu lar. O que o senhor está fazendo na minha casa? O uso da palavra casa era um desafio direto ao poder dele. Valles riu, um som áspero e sem humor. Casa? Isso aqui é um caixão de lata, mulher. Estamos procurando um material. Desapareceu. E as pistas nos trouxeram até este lugar fedorento. O cúmplice de Valles começou a chutar os poucos móveis destruídos, procurando em armários vazios e debaixo de pilhas de cobertores. Cada chute fazia a estrutura metálica do trailer vibrar, e Soledad rezava para que a vibração não fosse forte demais. Você viu um estrangeiro? Um gringo jovem, alto, com roupas de acampamento? A pergunta de Valles era um tiro no escuro. Seus olhos percorriam os rostos das crianças, buscando qualquer sinal de mentira. Soledad sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas sua expressão permaneceu impassível. Ela se concentrou na dor do seu filho mais novo, Tadeu, que estava doente e tossia com frequência. A doença era sua arma. Estranho, aqui só tem a doença, capataz, ela disse, apontando para Tadeu, que tossia no colo de Mateo. O menino está com febre há 3 dias. Se vocês vierem nos infectar, levem a culpa para o inferno, porque já estou nele. A menção à doença surtiu efeito. O cúmplice de Valles estacou, seu medo de contágio visível. Enmiluxou uma doença em áreas rurais isoladas era uma ameaça tão grande quanto a polícia. Valles, no entanto,
não estava totalmente convencido. Ele deu um passo em direção à Soledad, seus olhos fixos na área da cozinha. Ele parou exatamente ao lado da tábua solta, e seu sapato pesado ficou a centímetros da imperfeição. O peso de sua bota no chão parecia um terremoto para Soledad. Ela sentiu o chão ceder ligeiramente sob ele. Ela fechou os olhos por um microsegundo, esperando que ele chutasse a tábua, revelando tudo. Ela agiu por instinto. "Por favor, capataz!" Ela implorou, quebrando o seu semblante duro. "Estamos morrendo de frio. Se você tiver um pingo de decência, vá embora e nos deixe." Ela forçou a humildade, o truque de ser apenas uma mulher fraca. Valles a encarou por um longo momento, o desdém voltando a dominar seu rosto. Aquele lugar era miserável demais para esconder algo valioso. O gringo não estaria ali, embaixo daquele lixo. Ele cuspiu no chão, o som úmido ecoando na lata. "Você continua com a sua língua afina, viuvinha. Não perca tempo, porque quando o gringo aparecer, não será você quem o encontrará." Com um último olhar de ameaça, Valles e seu cúmplice saíram do trailer. O barulho de suas botas se afastando e o motor do caminhão sendo ligado foram os sons mais doces que Soledad já ouviu. Mas enquanto o ruído se afastava, ela sabia que eles voltariam. O motor do caminhão, que pouco antes havia rugido com a violência de uma ameaça, agora era apenas um zumbido distante, que se perdia na densidade da floresta de pinheiros. Soledad esperou, imóvel, até que o último vestígio do som desaparecesse, engolido pelo silêncio opressor da montanha. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de uma armadilha esperando para ser acionada. Ela desabou contra a parede de metal fria, respirando fundo, o ar parecendo rasgar seus pulmões. O cheiro de metal oxidado e terra molhada se misturava ao odor ácido do medo que emanava de seus próprios poros. As crianças, ainda em choque, estavam agarradas umas às outras. Ela viu o terror em seus olhos, mas também a obediência cega. Era um momento de aprendizado brutal, a lição silenciosa de como a vida exige a contenção do pânico. Com um último olhar para a porta, Soledad se moveu, rasgando o disfarce improvisado. Ela puxou as tábuas e as sacas de estopa, expondo o buraco e o homem que se contorcia em seu interior. Alex estava rígido, o corpo coberto por um suor frio que se misturava à sujeira da terra. Ele havia se mordido a língua com tanta força para não gritar que o sangue escuro escorria pelo canto da boca. "Eles vão voltar", ele sussurrou, a voz mais rouca que antes. O terror que sentia não era físico, mas a certeza de que a busca dele era uma questão de tempo e de recursos e não de sorte. Soledad olhou para seus filhos, depois para o estranho ferido. "Eu não sei quem você é, gringo, mas agora, se eles voltarem e encontrarem você aqui, nós todos morremos. Levante-se." O tom dela não admitia discussão. Era uma ordem. Alex tentou se levantar, mas soltou um gemido. Sua perna direita estava visivelmente inchada e ele mal conseguia suportar o peso do corpo sobre ela. O toque da pele de Alex, febril e quente, foi a primeira sensação tátil que Soledad permitiu sentir. Ela teve que agarrar seu braço e puxá-lo com toda a força, sentindo a aspereza da jaqueta rasgada sob seus dedos. Ele era muito pesado, um fardo que a pobreza dela nunca conseguiria sustentar. Soledad
o arrastou para a parte escura do trailer, onde o sol não alcançava, e o jogou sobre um monte de cobertores sujos. Ela limpou o ferimento em sua testa com água e um pedaço de pano rasgado, sentindo o sangue seco sob o tecido. O cheiro de hematomas velhos e novos preenchia o ar, um lembrete constante da violência de seus captores. "O que você viu?" Soledad insistiu, ignorando os gemidos de dor de Alex. Ela precisava de todas as informações. O que a tornara tão perigosa era o que estava escondido, não o homem em si. Alex hesitou, olhando para Mattel, que tentava acalmar as irmãs mais novas. Ele baixou a voz para um sussurro que apenas Soledad pôde ouvir, misturando o hálito quente com o ar gelado da cabine. Não era só a madeira ilegal, Soledad. Havia documentos e caixas de metal, algo que o governo dos Diwali estava procurando, não apenas os contrabandistas locais. É algo grande. O governo americano está envolvido. A confissão fez a ameaça parecer 10 vezes maior. Aliás, não era apenas um capataz corrupto. Ele era uma engrenagem em uma máquina internacional. E Soledad havia se colocado no caminho. Ela percebeu que Valles não procurava apenas Alex, mas o material que ele havia levado. E Alex tirou o pequeno saco de tecido enlameado do buraco, onde tinha guardado o diário e os rolos de filme. Ao fazê-lo, um pequeno objeto escuro pesado caiu no chão com um baque surdo rolando para o canto escuro. Era uma chave metálica antiga, de latão. Alex a pegou rapidamente e escondeu no bolso da jaqueta. "Você não me mostrou isso", Soledad disse, a voz cheia de aviso. Aquele gesto furtivo, apesar de todo o terror, mostrava que o gringo ainda tinha segredos. O buraco era inútil agora, um risco que Valles não havia descoberto por pura sorte. Soledad precisava de um lugar para esconder Alex que fosse menos óbvio, mas acessível. Seu olhar caiu sobre o velho armário da cozinha, que ainda estava de pé. O armário sob a pia, que mal se sustentava, era grande o suficiente para um corpo encolhido. A operação para colocar Alex ali foi agonizante, dolorosa para ele e exaustiva para ela. Ele teve que se dobrar, e a dor em sua perna era excruciante, mas o medo era um anestésico mais forte. As crianças observavam a cena em silêncio petrificado. Sua infância estava sendo roubada pela necessidade de esconder um estranho ferido, forçando-os a crescer no ato de cumplicidade silenciosa. Soledad sentiu o peso do dilema moral a esmagar. Ela estava protegendo uma vida, um ideal de bondade, mas à custa da vida de seus filhos. A balança da justiça pesava mais que a sobrevivência. A noite estava se aproximando, trazendo consigo o frio cortante da montanha. Eles precisavam de fogo, mas a fumaça seria um farol para Valles. Arriscar o frio ou arriscar a descoberta? Eles tinham que fugir, mas Alex não podia andar. A única opção era esperar a escuridão total e rastejar para fora. Mas, se Valles voltasse para uma busca mais meticulosa, não haveria saída. Soledad olhou para o bolso, onde Alex havia guardado a chave. Aquele pedaço de metal insignificante, ela sabia, era a ignição que ligaria o futuro deles, ou o pavio que explodiria suas vidas. A urgência da situação forçou Soledad a agir com uma precisão que a vida na miséria havia refinado. Ela era mestra em improvisar e em transformar o lixo em necessidade. O sol já havia se posto.
E a escuridão da floresta era densa, quase sufocante. O único som era o grito distante de um burro, coruja, e o suspiro agitado do vento frio que entrava pelas fendas do trailer. Ela precisava de um plano de fuga, mas primeiro precisava de fogo. Soledad ordenou a Mattel que cobrisse todas as janelas quebradas com os poucos trapos que tinham, vedando a luz e, crucialmente, a fumaça. Mattel agiu com a seriedade de um veterano, à luz da lamparina de querosene refletindo o medo e a concentração em seu rosto. Aquele garoto estava se tornando um homem rápido demais. Soledad acendeu um pequeno fogo no meio do trailer, usando o mínimo de lenha seca que havia coletado. O cheiro de pinho queimando subiu rapidamente, mas ela abriu a pequena ventilação do teto, permitindo que a fumaça se dissipasse no ar frio e disperso. O calor era precário, mas suficiente para afastar o frio paralisante da serra. Ela estava usando a haste contra a lógica. O medo de Valles era o de que o gringo estivesse escondido, não o de que o trailer estivesse habitado por uma família. No silêncio tenso, Soledad se virou para Alex, que estava encolhido sob o balcão. Ele tremia não apenas de dor, mas de uma febre que estava subindo rapidamente. Sua ferida na cabeça estava pulsando. "Você não pode andar", Soledad afirmou sem questionar. "Você é um peso morto para nós. Mas se eu deixar você aqui, você morre. E eles ainda podem voltar e matar meus filhos." A única saída era carregar o fardo. Mas a ideia de arrastar um homem ferido debaixo de um frio cortante enquanto carregava um bebê e guiava outras 4 crianças parecia uma missão suicida. Ela se ajoelhou ao lado dele e pegou sua mão. Sua pele estava seca e áspera, uma textura diferente da pele macia e educada de um estudante. "Você tem que me dizer para onde ir." "Sem mentiras, gringo." Alex fechou os olhos, lutando contra o delírio da febre. Ele conseguiu apontar para o mapa que tinha desenhado na primeira página de seu diário, um rabisco apressado de uma trilha estreita. "Há uma cabana velha, a 2 horas a pé. A cabana do meu amigo Howard. É um lugar seguro. Ele nunca foi encontrado. A chave é para lá." A menção à chave que ele havia escondido fez Soledad revirar os olhos. Ela a forçou a dar, sentindo o metal frio na palma da mão. A chave era um objeto simples, mas carregava o peso de um tesouro. O simbolismo era forte. A chave de latão, um objeto de confiança, que abria um novo futuro ou uma cova. Era o plant narrativo que finalmente se transformaria em payoff. Ela se levantou, a decisão tomada. A fuga seria imediata. Não havia como esperar. Cada minuto que passava aumentava a chance de Valles, com sua astúcia perversa, refazer seus passos e ligar os pontos. Soledad pegou o bebê e o prendeu firmemente em seu rebozo. Ela ordenou a Mattel que levasse a pequena lamparina e guiasse os irmãos mais velhos, mantendo-os firmemente abraçados para manter o calor. O momento de deixar o trailer foi carregado de simbolismo. Aquele pedaço de metal comprado com todas as suas economias havia sido seu único refúgio e agora era uma armadilha que ela tinha que abandonar. O frio, quando eles saíram para o ar da noite, era um golpe físico, um choque térmico que fez os dentes das crianças baterem. A escuridão era total, exceto pelo fino feixe de luz da lamparina.
A operação de fuga foi uma coreografia de dor e urgência. Soledad teve que passar o braço de Alex por cima do seu ombro e apoiá-lo, arrastando o peso dele pela terra úmida e cheia de raízes. O cheiro de terra molhada e pinho era intenso. Cada passo era uma luta. Cada ruído na floresta era uma ametz. A dor do esforço físico a fazia ofegar, mas ela cerrou os dentes. O gemido de dor de Alex era um acompanhamento constante, um lembrete de que ela estava carregando não apenas um homem, mas o destino de sua família, pendurado em sua própria força. Ela usava os pés como radares, evitando raízes e pedras, protegendo a si e a Alex de uma queda que poderia ser fatal. O rebozo era um escudo contra o frio e a umidade. A trilha de Howard era estreita, subindo e descendo as encostas íngremes da serra. A cada 10 metros, Soledad tinha que parar, cambaleando, sentindo os músculos queimarem. Alex, em um momento de lucidez, tentou lhe dizer: "Você é louca, Soledad. Eu sou um peso. Deixe-me." Ele não conseguia acreditar na dedicação desesperada daquela mulher. "Cala a boca e ande, gringo!" Ela respondeu sem fôlego. "Eu não te salvei para morrer por causa da sua fraqueza. Eu te salvei por causa da minha força. Isso é o meu trabalho, não o seu." A frase era carregada de significado. Ela estava redefinindo a dignidade. O ato de salvar era um ato de autorrespeito, a prova de que sua alma não havia sido quebrada pela pobreza. Mattel, o líder da pequena comitiva, parou de repente, levantando a lamparina. Seus olhos, acostumados à escuridão, vislumbraram algo que o fez parar, um brilho distante, estranho àquele pedaço de floresta. O menino estendeu o braço trêmulo, apontando para o céu noturno, onde, acima da linha das árvores, uma tênue pluma de fumaça subia, fina, mas visível contra a lua crescente. O braço trêmulo de Mattel era o único ponteiro naquela noite de breu, apontando para a fraca espiral de fumaça que mal se diferenciava das névoas frias da montanha. Soledad parou abruptamente, o peso de Alex cambaleando em seu ombro. Ela seguiu a linha de visão do filho, forçando a vista na escuridão, sentindo o ar gelado cortar a pele de seu rosto e mãos. O cheiro que a fumaça trazia não era familiar. Não era o aroma de pinho fresco da madeira cortada de vales, nem o cheiro de querosene. Era um cheiro sutil de carvão e talvez de fumaça de cachimbo, algo mais civilizado. O dilema moral e prático a atingiu com força. A fumaça era o farol da salvação ou a armadilha mais óbvia. Se Valles havia refeito o caminho deles, ele teria acendido uma fogueira para esperar ou para sinalizar. Alex, sentindo o corpo dela hesitar, abriu os olhos febris. Ele forçou a voz em um sussurro arranhado. Howard, ele sempre fazia fogo, um pequeno para a água, não é Valles. A certeza na voz do gringo, apesar da febre que o consumia, era o bastante para a Soledad arriscar. Ela não tinha mais nada a perder. Continuar na trilha significava congelar, mas ir em direção ao fogo significava desafiar a morte. Com uma determinação renovada, ela inverteu o rumo. "Para lá, Mateu!" ela ordenou, e o menino, confiando na mãe, mudou a direção da lamparina, abrindo um caminho estreito entre os arbustos densos e espinhosos. A caminhada pela floresta cerrada era infinitamente mais difícil. As raízes eram escorregadias e o chão estava coberto de folhas úmidas
que escondiam pedras pontudas. O peso de Alex era uma âncora constante, puxando-a para baixo. O cheiro de terra molhada e umidade subia do chão, misturando-se com o suor ácido de Soledad e o odor metálico da febre de Alex. Os seus pulmões queimavam com o ar frio a cada respiração rouca. A cada passo, Soledad sentia as unhas das mãos do filho mais novo, Thaisa, que estava agarrada ao seu vestido, cravando-se na parte de trás de sua perna, um lembrete constante de quem ela estava protegendo. Ela pensou na bússola de Ramiro, o objeto simbólico que representava o norte moral. Aquele pequeno pedaço de metal era sua âncora contra o pânico. Ela não estava apenas andando, estava arrastando a família em direção à sua moralidade. O plano era audacioso. Confiar que um americano desaparecido, que Alex alegava ser um amigo de confiança, era mais seguro do que fugir para a cidade, onde a corrupção de Valles a encontraria facilmente. Eles desceram uma inclinação íngreme e a perna ferida de Alex cedeu. Ele soltou um grito abafro e os dois caíram na lama fria e úmida. O cheiro de lodo e terra fresca era esmagador, cobrindo-os como um sudário. Soledad sentiu o desespero roer-lhe as entranhas. Ela não podia carregá-lo por muito mais tempo. Seus músculos estavam em chamas e a exaustão a ameaçava. Mas ela viu as crianças paradas, olhando-a, esperando. "Levante-se, gringo!" Ela rosnou, sua voz baixa e carregada de uma raiva desesperada. "Jante-se, bebas! Eu não te trouxe até aqui para nos enterrarmos no primeiro buraco que encontramos." A sua fúria deu a Alex uma força momentânea. Ele se apoiou nela, usando a mão boa para se agarrar a um tronco. O suor gelado dele escorria e se misturava ao dela, uma comunhão de miséria. O pequeno grupo continuou a subir, o cheiro de fumaça de carvão se tornando mais forte, mais definido. O cheiro da esperança era um aroma fraco, mas perceptível, guiando-os através da escuridão. De repente, Soledad ouviu um novo som que a fez paralisar. Não era o som de um caminhão, mas o latido distante de cães. Era um latido grave, o som de cães de caça em uma missão, não de animais de estimação. A tensão dentro do grupo aumentou. Se Valles havia usado cães, eles seriam encontrados em questão de minutos. Eles estavam perto demais do esconderijo para serem localizados, mas perto demais da cabana para desistir. Ela agarrou a chave de latão em seu bolso, o objeto simbólico, forçando-a contra a palma da mão para sentir a dor, o que a lembrava da realidade. Aquele pedaço de metal era a sua fé naquele momento. O latido se intensificou, parecendo mais próximo, mais frenético. Soledad sabia que não podia correr, mas tinha que se mover mais rápido, desafiando a lógica da cautela. Eles se arrastaram por um último cume e a cena se abriu. Abaixo deles, em uma pequena clareira, estava a cabana. Não era uma cabana, mas uma estrutura pequena, feita de troncos velhos, com uma chaminé soltando um fio tênue de fumaça. O cheiro de fumaça e o calor fraco que emanava da cabana eram um paraíso para os sentidos congelados de Soledad e seus filhos. A esperança finalmente tinha um endereço. Havia uma cerca de arame farpeu ao redor da cabana, uma proteção rudimentar. No portão, pendurada em um prego, havia uma placa de madeira, gasta pelo tempo e pela chuva. A placa estava escrita em inglês,
Mas Soledad conseguiu entender a palavra principal, que Alex confirmou com um aceno de cabeça. Cabin. Cabana. Eles estavam no lugar certo, no refúgio de Howard. Alex desabou, o corpo mole, o alívio esmagando a adrenalina que o mantinha de pé. A chave. Soledad. Atiepara. O alçapão. A cabana não era o esconderijo, mas a entrada para o refúgio. Os latidos dos cães se tornaram mais altos, mais frenéticos. Eles estavam na trilha, a caçada estava se aproximando. Soledad olhou para a cabana, para a chave em sua mão e para a escuridão da floresta. Eles estavam a poucos metros do portão, mas a segurança estava sob o piso. O tempo havia acabado. Ela tinha que abrir o alçapão e desaparecer antes que os cães chegassem ao portão e a sombra de Valles emergisse da escuridão, seguindo o rastro da caçada. A chave de latão queimava a mão de Soledad, enquanto os latidos se aproximavam, rápidos e brutais, ecoando na densidade da noite. O som dos cães de caça era o cronômetro final para a vida de sua família. Ela empurrou Alex, que estava semi-inconsciente, em direção ao portão de arame farpado. Ela não hesitou, nem pensou na possibilidade de ser uma armadilha. A urgência ofuscava a cautela. O portão rangeu, um som estridente que ela temeu que viajasse pela floresta, alertando os bandidos sobre sua presença. O cheiro de pinho seco e agulhas mortas era intenso no ar. A cabana de Howard era pequena, quase um barraco, mas parecia uma fortaleza em comparação com o trailer de metal. Soledad notou a limpeza espartana e a organização militar. Um contraste gritante com a miséria que a cercava. Havia uma mesa central e um fogão a lenha. Os latidos dos cães agora estavam ensurdecedores. Eles estavam no perímetro, farejando o rastro de sangue e suor que Alex havia deixado na trilha. O pânico subiu, mas Soledad o reprimiu com a determinação feroz de uma loba encurralada. O alçapão! Alex murmurou, usando suas últimas forças para apontar para um tapete velho, gasto, sob a mesa. O objeto era quase invisível, camuflado pela sujeira e pelo desgaste do chão de madeira áspera. Soledad empurrou a mesa pesada, que deslizou com um som raspante e seco. O cheiro de poeira antiga e madeira seca subiu. Ela viu a borda do alçapão, um quadrado de madeira disfarçado, com um pequeno buraco para a chave. Suas mãos tremiam, mas ela inseriu a chave de latão no buraco. Ela girou, ouvindo o clique de um mecanismo antigo e bem lubrificado. A chave era o símbolo da fé que Alex tinha em seu amigo desaparecido. Com um esforço titânico, Soledad levantou a tampa pesada. O cheiro de terra fria, mofo e escuridão subiu rapidamente, um bafo úmido que contrastava com o ar seco da cabana. A abertura revelou uma escada de madeira que descia para a escuridão. O choro das crianças era um som baixo, mas constante. O medo infantil transformado em ruído contido. Ela sabia que tinha que ser rápida. O tempo dela havia acabado no momento em que a primeira estrela havia surgido no céu. Mateo, você primeiro, Soledad ordenou, sua voz firme. Pegue a lamparina, vá em frente, não olhe para trás, não pare. O menino, apesar do terror, desceu a escada, carregando a luz como um capitão em seu posto.
As outras crianças o seguiram, escorregando e tropeçando na madeira fria da escada. O cheiro de suas roupas úmidas e suadas preenchia o espaço confinado, misturando-se com o mofo do porão. A tarefa mais difícil era Alex. Ele não podia descer sozinho. Soledad teve que descê-lo metro a metro, apoiando seu peso ferido em seus braços, sentindo o calor febril de sua pele através do tecido. A dor no corpo de Alex era excruciante, mas ele a suportou, mordendo o lábio e focando na escuridão abaixo. A cada degrau, o cheiro de terra e segredo se tornava mais forte, mais intenso. O som dos latidos estava agora fora da cabana. Eles podiam ouvir os cães arranhando a madeira, a fúria animal das feras que farejam a carne fresca e o medo puro que Alex irradiava. Valles e seus homens estavam a segundos de distância. Soledad, em um último esforço desesperado, empurrou Alex para o chão do porão e, com um suspiro rouco, subiu de volta para fechar a porta. O alçapão era pesado e forte. Ela o fechou, sentindo o clique do mecanismo de latão novamente, e empurrou a mesa de volta para a posição. A escuridão era total, o alívio e a ameaça combinados. Eles estavam seguros, mas o som dos cães latindo era esmagador, reverberando pela madeira e pelo chão de terra do bunker. O cheiro de terra molhada e a temperatura baixa os envolviam. O abrigo era um espaço estreito, escavado na terra, com paredes de madeira escoradas e um teto baixo. O ar estava parado e denso, e o único som era a respiração pesada de Soledad e o choro contido das crianças. A lamparina de Mateu revelou que o lugar era mais do que um buraco. Havia prateleiras com provisões, água e um catre simples, com cobertores limpos, um toque de civilização no meio do caos. De repente, o som dos cães parou. Seguiu-se um silêncio total, que era muito mais ameaçador do que o latido. Eles ouviram o rangido da porta da cabana sendo aberta e o som de botas pesadas no chão acima. Valles estava ali, a poucos centímetros de distância, mas uma espessa camada de madeira e terra o separava deles. Soledad podia sentir a vibração das botas dele, o som da respiração pesar e a fúria contida. O silêncio da noite foi quebrado por Valles, que falava em voz baixa e ameaçadora, talvez com seu cúmplice. O que ele dizia não era audível, mas a intenção era clara. Eles não iriam desistir. O bunker não era o fim da caçada. O silêncio da terra era esmagador, mas a morte batia logo acima, na madeira gasta da cabana de Howard. No bunker, a escuridão era quase total, exceto pelo brilho fraco e bruxuleante da lamparina de Mateu. O ar estava peso, tenso com o cheiro de mofo, terra molhada e a respiração contida de 7 pessoas. Soledad e Alex estavam imóveis, seus corpos tensos, ouvindo o som de Valles e seus homens inspecionando o andar de cima. Cada passo, cada ranho da madeira era amplificado pelo espaço confinado, soando como um tiro de canhão. As crianças se amontoavam sob um cactus, o medo paralisando seus pequenos corpos. O bebê estava silencioso, o calor do rebozo e a exaustão o mantendo em um sono forçado, ignorando a ameaça que pairava sobre eles. Eles ouviram Valles amaldiçoar, a voz abafar, mas o tom de raiva e frustração era inconfundível. Ele estava furioso,
por ter perdido o rastro do gringo, e a raiva dele era uma força tangível, sentida na vibração do chão. O silêncio, de repente, foi quebrado por um ruído agudo, o som de Valles batendo o pé, ou o rifle contra a mesa, provavelmente percebendo que ela havia sido movida. A astúcia do capataz era uma ameaça real. Alex se contorceu de dor, mas Soledad o silenciou com um olhar severo e uma mão firme em seu ombro. Ela sabia que o menor gemido, o som de um suspiro, poderia ser a ruína para todos eles. A busca se tornou mais violenta. Eles ouviram um som de quebra, seguido por um estrondo. Os homens estavam destruindo o pouco que havia na cabana, descarregando a frustração da caçada falhada. Então, o som que fez o coração de Soledad parar. O som do cabo de um rifle batendo no chão de madeira, exatamente onde o alçapão estava escondido. Valles estava farejando a irregularidade, procurando o vazio. O medo era um sabor metálico, isco na boca de Soledad, misturando-se com o cheiro de poeira levantada. Ela sentia o peso de toda a terra acima deles, esperando para desabar com o golpe final. O espancamento parou. Valles estava em silêncio, um silêncio que durou uma eternidade, durante a qual Soledad só ouviu o batimento cardíaco acelerado em seus ouvidos, tão alto quanto os passos. Finalmente, Valles falou. Sua voz estava baixa, mas nítida o suficiente para ser ouvida no bunker. Ele não está aqui, mas ele esteve. O rastro está fresco. E a mulher com as crianças? A mulher? Soledad pensou, sentindo um arrepio. Ele havia ligado os pontos, o trailer, a fumaça e agora a cabana. Ela era a cúmplice, e a caçada por Alex se tornara a caçada por toda a família. O peso na perna de Alex diminuiu um pouco e ele se inclinou. Soledad, a bolsa. Você precisa saber, há mais do que fotos. Eu tenho provas de algo que a companhia está fazendo e o governo dos Diwad está envolvido. Ele tossiu, a garganta seca. Não é só madeira ilegal. É minério radioativo contrabandeado do norte. Documentação sobre onde eles estão despejando o lixo. É por isso que eles não podem me deixar viver. A revelação transformou Alex de um jornalista idealista em um mártir involuntário. Aquele pequeno buraco na terra era agora o cofre de um segredo internacional, uma ameaça que transcendia a corrupção local. O destino de sua família estava interligado com o destino de milhões de pessoas que poderiam ser contaminadas pela sujeira radioativa. A decisão de Soledad de salvá-lo era agora uma missão de importância global. A audição aguçada de Soledad captou as palavras finais de Valles no andar de cima, enquanto ele saía. Ele não estava convencido, apenas frustrado. Encontrem o rastro na floresta. Se a mulher o ajudou, ela terá que pagar. O som das botas se afastando e o motor do caminhão sendo ligado trouxe o alívio, mas também uma nova certeza. Eles estavam presos ali. Sair significava ser perseguido. Ficar significava congelar. O cheiro de querosene queimado na lamparina estava acabando. Eles tinham água e comida na cabana, mas o bunker era frio e Alex precisava de tratamento médico urgente para a febre. O plano de Howard, o amigo de Alex, era um labirinto, não um refúgio permanente. A cabana era a primeira parte de um esconderijo maior, um sistema de túneis secretos. Alex
sentindo o peso da culpa, tentou convencê-la a deixá-lo. Pegue os documentos e vá. Você tem que se salvar e salvar as crianças. Eu sou um peso, um alvo. Soledade o olhou, a luz bruxuleante da lamparina destacando a determinação em seu rosto magro. Nós fomos debaixo da terra juntos, gringo. Ou nós saímos juntos ou morremos juntos. O seu destino agora é o meu. Eles tinham que encontrar a próxima fase do esconderijo antes que Valles voltasse para uma busca mais sistemática. Valles tinha certeza de que a mulher não podia ter ido longe. Soledad virou a cabeça e viu Matel, o filho mais velho, apontando para a parede de terra e escoramento de madeira no fundo do bunker, onde um dos escoramentos estava ligeiramente deslocado. O menino havia visto algo que Soledad não havia notado, um pequeno detalhe no escuro. Um círculo de metal enferrujado, quase invisível, incrustado na terra, no canto mais profundo do bunker. Proverca Chasti 7, Abzasev, 22 Cel, 2, Slov Joketetse Krni Abzako, 7, 8 palavras, e coquet. O pequeno círculo de metal no canto mais fundo do bunker era quase invisível, incrustado na argila úmida, camuflado pelo trabalho de anos de paciência. Soledad se arrastou até lá, sentindo a aspereza da terra batida sob seus joelhos. O medo de que Valles voltasse após um fracasso tão humilhante era o combustível que a impulsionava através da escuridão e do frio. O cheiro de mofo e escuridão era intenso naquele canto, mas ela forçou os dedos a agarrar a alça de latão do círculo. Estava fria e pesada, cravada na terra, um objeto real em meio à incerteza da situação. Matel olhou para a mãe com olhos grandes e assustados, mas silenciosos. Ele compreendeu que aquele objeto era o seu próximo passo, a única chance de escapar da punição de Valles, que era certa. Alex, deitado de lado, tossiu, o som rouco e doloroso ecoando no porão. É a segunda fase. Ele sussurrou a voz fraca. O túnel de Howard. Ele pensou em tudo. É mais seguro que a cabana. Soledad sacou a chave de latão que Alex havia lhe dado mais cedo. O objeto era a prova da confiança de Howard. Ela sentiu o metal frio e polido do objeto encaixar perfeitamente no buraco da alça. Com um giro decisivo, o mecanismo rangeu, um som áspero e alto, que Soledad temeu que fosse ouvido por quilômetros. O clique final, no entanto, era a melodia da libertação. Ela puxou a tampa de metal com toda a sua força. Ela não estava mais enferrujada, mas lubrificada, e o esforço revelou um buraco estreito, uma boca escura que levava para as profundezas da montanha. O ar que subiu do buraco era diferente. Não era o cheiro úmido do bunker, mas um aroma seco de poeira antiga e minerais, um ar conservado que não havia sido respirado por anos. A abertura era justa, feita para uma pessoa rastejar. A mente de Soledad, cansada, registrou a logística. A manobra seria quase impossível com o corpo ferido de Alex. Matel, vá na frente! Soledad ordenou, sua voz baixa e urgente. Não pare de rastejar. A lamparina deve ir com você. Diga a seus irmãos para não olharem para trás. O menino, com a coragem forçada de um herói,
se arrastou para a escuridão, a luz da lamparina bruxuleando, iluminando a terra fria e compacta do túnel, revelando que as paredes eram escoradas com vigas grossas. As crianças mais novas foram em seguida, seus pequenos corpos escorregando na argila, o cheiro de suas roupas molhadas se misturando com a poeira seca. Um cheiro de medo e urgência. Quando chegou a vez de Alex, a dificuldade foi brutal. Soledad teve que empurrar o corpo pesado e semi-inconsciente dele, centímetro por centímetro, sentindo a carne flácida e o osso dolorido. Ela usou o rebozo para puxá-lo pelos ombros, sentindo os músculos das costas queimarem com o esforço, o suor ácido escorrendo para os olhos, mas ela não parou, não demonstrou fraqueza. O corpo de Alex mal passava pela abertura e o som dos seus gemidos abafados eram o único ruído além da respiração ofegante de Soledad e o choro distante do bebê no fundo do túnel. Finalmente, com um suspiro rouco, Alex estava na escuridão. Soledad se arrastou em seguida, sentindo o ar pesado e o cheiro de minério no ar, um cheiro que confirmava a história de Alex sobre o contrabando. Ela fechou a tampa metálica do alçapão atrás de si, encaixando-a com um golpe seco e girou a chave novamente. O clique do trinco era o som da linha final de defesa contra o mundo exterior. Eles estavam completamente isolados, a salvo das botas e dos cães de vales, mas presos em um novo mundo subterrâneo, frio, apertado e silencioso. O frio aqui era mais seco, mais cortante. O túnel era estreito e longo, seguindo a topografia da montanha. Era visível que havia sido escavado com grande esforço, um testamento da paranoia ou da importância do segredo de Howard. Alex, em um momento de lucidez, apontou para uma série de caixas de madeira empilhadas na parede, o material, os documentos e os filmes, os negativos, a prova, está tudo aqui. A caixa era o payoff final do mistério. O que Soledad estava carregando não era apenas um homem ferido, mas a chave para desmantelar uma operação de contrabando internacional de rejeitos nucleares. O medo de Valles era real, mas o medo da contaminação do solo e da água para as futuras gerações era um terror que ela não podia ignorar. Ela havia tomado a decisão certa. O silêncio do túnel era quebrado apenas pela respiração agitada da família e por um som inesperado. O som de água pingando, rítmico e lento, vindo de algum lugar mais profundo, um novo som,